Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos sobre as lições de Jesus, a fim de fortalecermos-nos, aprendermos e conseguirmos evoluir. Então, hoje, a lição que coube a nós para refletirmos, abrindo o Evangelho, é o capítulo 24. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire. Alqueire é um vaso, antigamente se chamava vaso de alqueire, um tipo de pote. E candeia é um instrumento onde colocavam a lamparina. Então, na palavra diz assim, não existe ninguém que após ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque debaixo da cama. Ela deve ser colocada sobre o velador, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não existe nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser revelado a todos. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Aí vem a parte que diz, os sãos não têm necessidade de médico. Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, quando vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que também sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e com as pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo escutado a pergunta, lhes respondeu, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Passagem de Mateus, capítulo 9, versículo 10 a 12. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, aos cegos humildes e de boa fé que pedem para ver, pois são eles que têm necessidade de consolação, e não aos orgulhosos que acreditam possuir todo o conhecimento e por isso julgam não precisar de mais nada. Essa prática de Jesus de se dirigir preferencialmente aos pobres e aos deserdados aplica-se também ao espiritismo, principalmente no que diz respeito à mediunidade. Admira-se às vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de a utilizar tão mal. Costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser dada somente a pessoas merecedoras e que dela certamente fariam bom uso. A mediunidade faz parte da condição orgânica de todas as pessoas, assim como a de ver, ouvir e falar. Não existe nenhuma faculdade da qual o homem, em função do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Se Deus tivesse concedido a palavra somente àquelas pessoas que fossem capazes de dizer coisas boas, na terra haveria mais mudos do que falantes. Deus deu aos homens as faculdades e os deixa livres para usá-las como quiserem, mas sempre pune aqueles que delas abusam. Se o dom de comunicar-se com os espíritos
fosse dado somente aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é dada a todos, a fim de que os espíritos possam levar o esclarecimento a todas as camadas da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem e aos viciosos para corrigi-los. Por acaso não são os viciosos os doentes? Será que não são eles os que precisam de médico? Se Deus não quer a morte do pecador, por que o privaria da ajuda que pode tirá-lo do lugar ruim onde se encontra? Os bons espíritos utilizam a própria mediunidade do homem para transmitir-lhe os conselhos de forma direta. Assim, ele fica muito mais impressionado do que se recebesse esses mesmos conselhos por outros meios. Deus, em sua bondade, para poupar o homem do trabalho de ter que procurar o esclarecimento ao longe, coloca mediunidade em suas mãos. Não será ele muito mais culpado se não quiser desenvolver e trabalhar com essa mediunidade? Poderá ele usar como desculpa a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os seus próprios olhos, escutou com os seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Aquele que possui mediunidade e não a utiliza de maneira adequada pode ser punido com a perda ou com a desmoralização da sua faculdade. Assim ficará exposto aos maus espíritos que se aproveitam para obsidiá-lo e enganá-lo. Sofrerá ainda as aflições com que a lei de Deus atinge os servidores indignos e aqueles que possuem os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Ela é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos útil aos espíritos em geral. O bom médium não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É somente dessa forma que a excelência das qualidades morais tem influência sobre a mediunidade. Então, meus irmãos, não são os sãos que necessitam de médico, mas os doentes. E a mediunidade é dada como instrumento para que esses mesmos doentes possam se curar. Porque nós falamos aqui das doenças do espírito, né, meus irmãos? Todas as imperfeições são como doenças, são como feridas, são impurezas que necessitam ser limpas do nosso espírito. E a mediunidade é um instrumento poderoso se utilizada bem, porque, como qualquer instrumento, pode ser usada para o bem
ou para o mal. Cabe ao livre-arbítrio a escolha de como usar esse instrumento. Ora, nós que somos todos trabalhadores de uma casa espírita, conhecemos a mediunidade de perto, vimos com nossos próprios olhos, escutamos com os nossos próprios ouvidos, escrevemos, falamos, vemos a todo instante a mediunidade se processando. Não podemos ignorar a verdade, né, meus irmãos? A verdade da vida espiritual, a verdade de que a morte não existe, a verdade de que aqui estamos para evoluirmos e que neste plano, neste planeta, não podemos esquecer aquilo que já aprendemos, meus irmãos. O que é mais importante, o corpo ou a alma? O corpo também é um instrumento que serve para o aperfeiçoamento da alma, porque o corpo fica transitório como é e a alma prossegue. Então, sabedores dessa verdade, meus irmãos, nesses momentos em que a dor campeia ao nosso redor, devemos utilizar a nossa mediunidade para o bem. Como? Ora, emitindo bons pensamentos, testemunhando a nossa fé, levando a esperança, a confiança, a ajuda, a fraternidade e sempre valorizando mais aquilo que realmente tem mais valor, que são os bens espirituais, né, meus irmãos? A dor, todos nós já aprendemos. A dor tem uma função. É uma função educativa. Ela veio para despertar, para educar para a verdade, para modificar aquilo que não está bem, alertar. Meus irmãos, quem de nós pode se considerar são, né, meus irmãos? Neste planeta de provas e expiações, onde todos nós ainda temos muito, muito que resgatar de nosso passado, de nossa existência difícil, todos nós precisamos muito deste trabalho, que é exercer esse dom de confiança, de fé, de oração, de coragem, de ser instrumento de amor, de pacificação, onde estivermos. Então, ao invés de entrarmos em desequilíbrio, nos busquemos a Jesus, busquemos aos bons espíritos, busquemos nos reformar, porque mais do que nunca nós estamos percebendo o valor do convívio, o valor da troca amorosa, o valor de um abraço, de um sorriso, o valor da natureza, o valor de podermos andar livremente. Por quê, irmãos? Porque estamos sendo chamados a mudar o nosso comportamento, aprendermos a nos comportar. Já é mais do que hora, né, meus irmãos, para que isso aconteça.
precisamos muito, muito, muito continuarmos o nosso trabalho, que não é mais agora lá dentro da casa. Neste instante, é nos lugares onde estamos colocados. Pontos de apoio para os nossos irmãos, que sejamos luz num velador para que eles possam caminhar vendo a nossa força, coragem, a força de Deus, a força de Jesus. E como somos instrumentos, bons instrumentos que queremos ser, os bons espíritos sempre nos utilizarão em benefício daqueles que nos cercam. Então, mais do que nunca, é hora de trabalhar, de servir, de mostrar a que viemos, de dar o testemunho, de ajudarmos uns aos outros. Porque não são os sãos que precisam de médico, são os doentes. E agora, meus irmãos, com a coronavírus, os corpos estão adoecendo, mas os corpos estão apenas nos alertando para um mal maior que está em nossos espíritos. Precisamos mais cuidar dos nossos espíritos, elevarmos a nossa vibração, termos fé, coragem, confiança, esperança, porque nós já sabemos, meus irmãos, que a vida continua, a vida prossegue e que o corpo, ele mais dia, menos dia há de ficar, mas a alma deve prosseguir, melhorada, aperfeiçoada. É isso que nós precisamos testemunhar, divulgar aos nossos irmãos para que eles também saibam disso, acreditem nisso, acreditem nas palavras de Jesus. Porque se nós, por nós nada podemos, meus irmãos, com Jesus, com a ajuda dos bons espíritos, teremos ajuda para curar as feridas, para levar alívio e consolo, como todos nós recebemos dessa doutrina espírita, que é uma luz em nossos caminhos. Por isso, irmãos queridos, nesses momentos difíceis que estamos passando, não vamos deixar-nos abater. Vamos buscar a Jesus se tivermos fraquezas, fragilidades. Busquemos a Jesus e continuemos o nosso serviço de auxiliar, de falar palavras boas, de dar mensagens boas, de esclarecer, confiantes, com esperança, meus irmãos. Mais do que nunca é hora de trabalho. Do nosso trabalho somos chamados a trabalhar, que a mediunidade que possuímos possa ser exercida no bem, para que não só nós venhamos a nos beneficiar disso, mas que essa luz possa se espalhar em todos os lugares, beneficiando a todos, meus irmãos, que sejamos instrumentos dignos dos bons espíritos. Que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos passar a outra parte do nosso trabalho. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos
vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o Teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as Tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a Tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo Tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de Teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da Tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Obrigada, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade, despede-nos na Tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site